mas com grandes intervalos de tempo. Na natureza, dada a dinâmica das relações entre predador e presa, esse enredo frequentemente gira em torno de um caso de assassinato, como é o caso destes ossos de mosasauro, guardados no porão do Museu Sternberg de História Natural em Hayes, no Kansas. Os ossos deste réptil marinho que caçou nos mares cerca de 300 milhões de anos depois do Dunkleosteus são evidências de 70 milhões de anos de um regicídio, a morte de um rei. Eles eram os governantes do oceano. Não havia mais nada lá que pudesse ameaçar um mosasauro, exceto talvez outro mosasauro. Eram criaturas bem... solitárias e eram nadadores de longa distância. Esse animal foi encontrado naquele que seria o meio do mar ocidental interior, a centenas de quilômetros da terra mais próxima. Ele era perfeitamente adaptado para viver do mar a vida toda. Os mosasauros evoluíram dos lagartos marinhos costeiros, que caçavam no oceano, mas retornavam à terra. Durante o Cretáceo Tardio, de 89 a 65 milhões de anos atrás, eles foram para o mar de vez e cresceram para se tornar monstros marinhos de 15 metros. Nesse período, o nível dos mares era mais alto. 85% da terra estava coberta de água. Hoje, esse número é 71%. Os mosasauros eram mais numerosos nesses oceanos abundantes do que os famosos dinossauros, que nessa época se espremiam em áreas de terra relativamente pequenas. O mar ocidental interior então se estendia do Texas até o Canadá e das Rochosas aos Montes Apalaches. Tinha mais ou menos o tamanho do Mediterrâneo. Era muito raso e sua profundidade máxima era de 180 metros, pelo menos no Kansas. Então era mesmo um mar de águas rasas e cálidas, provavelmente de natureza semitropical. Mas esse mar era repleto de vida e extremamente perigoso. Isso que temos aqui é o crânio de um mosasauro que foi morto evidentemente por um mosasauro muito maior. E sabemos disso porque há marcas de mordida nos ossos deste crânio em particular. Parece que outro mosasauro atacou este aqui, e este tinha de 4,5 metros a 5 metros de comprimento. E é bem provável que tenha sido atacado por outro de 6,5 metros e muito mais pesado. Contudo, não se comparavam ao peso pesado da família do mosasauro. O tilossauro, que com 15 metros era do tamanho de um ônibus, pesava várias toneladas e um crânio de 1,20 m. O crânio possui um conjunto enorme de dentes grandes e cônicos que o mosasauro usava para agarrar e matar animais. Não são dentes de corte, não são como os dentes do tiranossauro que ele usaria para rasgar as presas. Esse cara simplesmente engolia o que pegava. Ele engolia inteiro, do mesmo jeito de uma cobra moderna. Na verdade, ele era capaz de pôr a boca em volta da presa e puxá-la inteira para dentro. Uma maneira de imaginar o mosasauro é pensar nele como uma cobra grande. Ele ainda tinha 4 membros, mas nadava sob a água usando a cauda. O mosasauro possui cerca de 130 vértebras no corpo, mas 100 delas estão em sua cauda. Ele literalmente usa essa parte do corpo para se deslocar pela água e de maneira bem eficiente. Pelo aspecto de seus restos, nosso mosasauro menor, a vítima, não conseguiu recuar para fugir. Pelas marcas de mordida que encontramos dos dois lados do crânio, parece que o atacante veio pelo lado esquerdo. E quando mordeu o crânio deste mosasauro, praticamente destruiu o crânio. Os dois ossos da mandíbula se juntaram completamente e vemos dentes quebrados que ficavam no palato duro do mosasauro. E aí parece que ele torceu a cabeça do mosasauro menor ao ponto de provavelmente quebrar o pescoço dele. E vimos as vértebras do pescoço aqui em um ângulo de 45 graus, o que é muito incomum em qualquer espécime de mosasauro. O mosasauro maior provavelmente o soltou e o menor afundou e então ficou preservado do jeito que encontramos há 50 anos. Este assassinato relativamente comum de 70 milhões de anos nos conta muito sobre as vidas reclusas e combativas dos mosasauros. Tenho certeza de que o mosasauro maior não tinha a intenção de comer este cara. Ele era grande demais. Os mosasauros não
Atacavam nada maior do que podiam engolir. Neste caso, foi alguma disputa territorial ou de acasalamento. Pode ter sido na época errada e havia dois mosassauros machos atacando um ao outro. E este cara só perdeu porque estava abaixo do peso. Era o peso pena comparado ao gorila de 400 quilos. Para começar, eles eram animais solitários e talvez só de estar perto um do outro bastou para provocar uma atividade agressiva. Contudo, sabemos que os mosassauros lutavam uns contra os outros constantemente. Muitos restos de mosassauros têm ossos quebrados ou marcas de mordidas cicatrizadas e está muito evidente pelos registros fósseis que esses animais não viviam juntos em harmonia. Eles costumavam brigar muito uns com os outros. Então, para abrir a porta do passado, um paleontólogo também precisa ser patologista forense. Podemos ver marcas de mordidas ou podemos ver os dentes de outros animais ou evidências de digestão ou patologias que podem incluir doenças como câncer ou até mesmo artrite em alguns animais. E essas são informações importantes que nos contam mais sobre essas criaturas e como elas viviam. Mas o que exatamente se passava dentro da cabeça gigantesca de um mosassauro? O cérebro é pequeno, até mesmo no maior dos mosassauros. Seu cérebro não era muito maior do que, digamos, o nosso dedo indicador. E muitas das respostas, muitas das atividades de um mosassauro eram puramente instintivas. Eles não ficavam parados lá pensando nas coisas do mundo. Eles eram predadores ativos, e era isso que faziam. Antes de se tornarem extintos, 65 milhões de anos atrás, os mosassauros dominavam os mares. Mas os mosassauros podem não parecer tão bizarros quanto os insetos gigantes, como esta libélula que chegava ao tamanho de um falcão e caçava pelos céus do período carbonífero 300 milhões de anos atrás. Nós, humanos, trabalhamos muito para controlar o nosso meio e torná-lo confortável, tanto no interior como ao ar livre. Mas existem algumas coisas que nos tiram do sério, como os insetos. Contudo, eles estão por todo lado, acima de nós, sob os nossos pés e na nossa comida. Mas poderia ser pior, muito pior. Eles poderiam ser gigantes. Isto é apenas uma fantasia? Ficção científica paranoica ao estilo dos anos 50? Talvez, mas durante um tempo na história distante da Terra, insetos gigantes eram um fato da vida. Imagine uma libélula enorme com uma envergadura de cerca de 1,5 metro. 300 milhões de anos atrás, esta libélula, a meganeura, era um predador dos mais agressivos. Paleontólogos agora encontram mais asas fossilizadas, porque essas são as partes mais resistentes do corpo que geralmente sobrevivem à fossilização. Então, apesar de serem gigantes, só encontramos algumas partes do corpo e os paleontólogos têm de juntar as peças e adivinhar o tamanho real do animal a partir de comparações em escala de animais viventes ou fósseis completos de outras épocas que eles encontraram. Durante o período carbonífero, muitas partes da Terra eram um buffet pantanoso para esse inseto descomunal. O meio ambiente era bem cálido e era uma época em que muitas plantas começaram a crescer e nasceram as primeiras florestas. O mundo era muito úmido, então era uma época em que havia uma grande abundância de novos habitats e uma abundância de alimento e abrigo. E o meganeura sobrevoava esse mundo, caçando outros insetos e até mesmo pequenos anfíbios que ele agarrava com as pernas. Em solo, a Arthropleura, uma criatura de quase 2 metros, parecida com um milípede, andava pelos pântanos sobre 30 pares de pernas. O maior artrópode terrestre provavelmente comia até 1 tonelada de vegetação por ano. Não havia nenhum predador em terra grande o bastante ou forte o bastante para partir seu resistente exoesqueleto.
Nós o chamamos de tatuzinho bombado. Ele não é um inseto, mas é parente distante dos artrópodes, que incluem os crustáceos e os milípedes. Ele seria como uma centopeia gigante ou um tatuzinho, porém gigantesco, chegando a até